Circuito CBN, com Gustavo Frison. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 19 de maio de 2018, são exatamente 9 horas e 35 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todos já sabem, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook, procura lá, programa Circuito CBN, aí você pode curtir, claro, dar o seu joinha lá e também nos enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 157, eu disse, edição de número 157 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas, que vem nos falar sobre os diferentes tipos de poluição eletromagnética, seus principais efeitos, os problemas de compatibilidade da indústria 4.0, os novos projetos de proteção contra raios e muito mais. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas. Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, Antônio Panicali. Ele é professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas. Muito bom dia e obrigado pela presença, Antônio. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com você. Estou às ordens. Vamos falar de um assunto que muita gente não se atenta e não se preocupa com ele, mas deveria. Primeiro falar de você, Antônio. Até o ano 2000, você atuou como consultor permanente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás e também da Associação Brasileira de Compatibilidade Eletromagnética. Para começarmos então a nossa conversa, eu queria entender exatamente o que faz um especialista em proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética. E o que é isso, né? Pois não, Gustavo. A ideia é o seguinte, vamos fazer uma analogia com um carro. Você tem um motor a combustão, ele para funcionar, ele emite gases que são nocivos para as pessoas, inclusive para outras máquinas, etc. A saúde. A saúde em geral. Qualquer processo elétrico, quando funciona, também emite uma poluição eletromagnética, ok? Quando você acende uma luz, quando você abre a porta da geladeira, quando você liga o motor, tudo isso emite onda eletromagnética que potencialmente vai interferir no funcionamento de outros dispositivos. Ou mais ou menos. Normalmente para mais, infelizmente. Normalmente é uma perturbação indesejada. Dentre esses fenômenos elétricos que emitem coisas que podem perturbar, tem as descargas atmosféricas, sim, que provocam impulsos extremamente fortes e esses sim, quase que com certeza podem perturbar e perturbam ou causam até danos e queima de equipamentos. Então você administrar essas situações entre equipamentos elétricos e outros, esse é o trabalho também seu. Isso é muito importante, principalmente agora que nós estamos chegando na indústria 4.0, onde vai haver uma preponderância de sistemas eletrônicos, tudo controlado por computador. Uma coisa conversa com outra coisa. Tudo conversando com tudo e tudo querendo interferir em tudo. Sim. Então fica uma gritaria que se você não colocar alguma ordem na casa, certamente vai haver alguma confusão. Qualquer pessoa hoje, Antônio, percebe que nós estamos passando por grandes mudanças climáticas. E isso vem causando sérios danos materiais, todos veem aí, e principalmente tirando a vida de muitas pessoas. Para vocês profissionais, olhando da parte como leigo, né, tiver essas mudanças, mas para vocês profissionais, o que mais mudou no clima e principalmente é a intensidade das descargas elétricas? Tem mais frequência? O que é que está mudando? A frequência de ocorrência realmente tem aumentado, a tendência... Há um ligeiro aumento também nas intensidades, mas principalmente a frequência de ocorrência. Okay? O número, digamos assim, de descargas por quilômetro quadrado por ano
principalmente em várias regiões, vem aumentando significativamente. A nossa região tem um número bem significativo de ocorrências como essas, né? Nós estamos assim no meio, mais ou menos. Digamos assim, aqui no Brasil, você varia entre 0, existe um índice chamado densidade de raios. Quantos raios cai por quilômetro quadrado por ano? No Nordeste, a gente gosta de ir para lá porque cai pouco raio, tem pouca tempestade. 0,5 raios por quilômetro quadrado por ano. Sim. O maior aqui no Brasil está por volta de 20. Nós estamos aqui por volta 8, 9, aqui em Campinas. Sim. Tá certo? Mas tem... Nordeste cai muito pouco, mas tem região, aqui no Rio de Janeiro, acho que é o maior índice, está por volta, perto de 20 raios por quilômetro quadrado por ano. Entendi. Nos últimos anos, você tem se dedicado justamente ao aprimoramento de técnicas de proteção contra essas descargas atmosféricas aí. O que mais mudou em relação a essas técnicas de proteção existentes há poucos anos atrás, sei lá, 5, 10 anos atrás? Ok. Temos coisas muito mais modernas hoje para se proteger, não é isso? Tem, de fato. Na realidade, em 2015 foi aprovada a nova norma brasileira de proteção contra descarga atmosférica, a NBR 5419. Isso é uma mudança radical na conceituação de proteção. Então ela é muito mais exigente. Só para você ter uma ideia, anterior a isso a norma tinha cerca de 40 páginas, atualmente ela tem quase 300 e tantas páginas. Sim. Então o detalhamento técnico de proteção contra a descarga atmosférica mudou radicalmente, o que vai exigir uma adaptação da população de técnicos que vão fazer essas proteções. Os profissionais têm que ser muito mais bem preparados, porque as exigências são muito maiores hoje. Com certeza, com certeza. E isso se reflete não só em termos de compatibilidade eletromagnética, como também de proteção das pessoas que eventualmente estão sujeitas aos efeitos desses campos. Se você me permite contar, recentemente o pessoal agora está descobrindo que implantes neuronais, circuitos eletrônicos estão colocados dentro da cabeça, em partes do corpo, para controlar. Bioimplantes, é isso que chama? Bioimplantes, exatamente. Perfeito. Esses bioimplantes, eventualmente, eles são interferidos por descargas atmosféricas. Então, se o bioimplante está, digamos assim, eliminando uma certa dor, cai um raio e esse raio passa por um para-raio que está perto e você, de repente, volta a sentir essa dor, o que vai exigir uma reprogramação do seu bioimplante. É a famosa poluição eletromagnética, né? Começa a interferir nesses equipamentos. Exato. São emanações eletromagnéticas que, digamos assim, ocorrem ou por causa de aparelhos ou naturalmente, no caso de descarga atmosférica, mas que têm um poder de atuar profundamente em computadores, em bioimplantes, etc. Aliás, a gente falou aqui, eu queria explorar um pouco mais sobre essa poluição eletromagnética, para que as pessoas possam conhecer e saber que existe essa situação e esse problema, enfim, que é uma forma de administrar também. É uma poluição que, como você disse, parte dos equipamentos eletromagnéticos, enfim, que um interfere no outro, enfim, muitas vezes essas coisas mais modernas que estão sendo desenvolvidas, como os bioimplantes, por exemplo. Quando começou essa poluição, que vocês começaram a identificar isso, e como é que faz para nos protegermos disso tudo? Existe uma forma? O Valmir Bortoleto, que fica o dia inteiro na rádio aqui, esse já está fadado ao final, hein? Não necessariamente. Provavelmente ele é um dos que está mais protegido, porque senão as coisas não funcionavam. Só vai sobrar ele, então. Talvez só sobre ele, né? O que vamos torcer para que seja assim. Mas a questão de poluição eletromagnética, na realidade, é muito antiga. Isso aqui, início do século passado, 1915, 20, por aí, que começa a divulgação de equipamentos não eletrônicos, mas elétricos, tá certo? Motores, bombas, isso aqui é de início do século passado, né? Ao mesmo tempo que começa a surgir a radiodifusão. E como não se tinha muita noção de controle de poluição eletromagnética, lá pelas tantas a poluição ficou tanta que você não conseguia ouvir rádio. Rádio AM, por exemplo, é extremamente mais susceptível de interferência do que FM. Ok? Então, naquela época, o pessoal falou, bom, se nós queremos ter rádio funcionando, temos que fazer alguma coisa para controlar a poluição eletromagnética emitida por elevadores, motores de bomba, torradeira elétrica, tudo isso, quando funciona, emite poluição.
E foi daí que, gradativamente, os engenheiros se constituíram em organizações que controlam cada vez mais rigidamente. Não, hoje em dia, para exportar um produto de um país para outro, você tem necessariamente que ver quais são os níveis de poluição eletromagnética máximos que aquele país aceita. Sem isso, não se faz não há negociação. Okay. Olha só como são as coisas. Hoje está conosco Antônio Panicali, ele é professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas. Eu vou fazer a primeira parada do nosso programa, eu quero voltar depois com o Antônio, contando alguns casos, porque acontecem coisas que Deus duvida, quando um equipamento interfere em outro. Ele vai contar algumas histórias muito curiosas aqui, então você fique ligado, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h45. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella, de segunda a sexta, às 6h28 da manhã, dentro do Jornal da CBN. E às 5h50 da tarde, em horário alternativo. Academia CBN. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta, 9h45 ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Hoje estamos recebendo Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas. Mas antes de retomarmos o assunto com eles, vamos fazer o quê? Chamar o nosso Circuito CBN Saúde. Hoje temos então a doutora Camila Dutra para falar do que é um assunto muito importante, que são os pacientes especiais. Se liguem aí, ó. Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos. Bom dia, estamos aqui no Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e estou aqui para passar dicas de saúde bucal. O assunto de hoje são os pacientes especiais. A odontologia para pacientes com necessidades especiais ainda é uma área recente, porém vem crescendo por conta de extrema importância. Esses pacientes possuem algumas condições a eles impostas, como distúrbios genéticos, motores, neurológicos e de aprendizagem, acontecendo de maneira isolada ou associada. Por isso, é necessário um atendimento diferenciado com atenção e as limitações de cada um, mas acima de tudo, com muito respeito e carinho. Sabe-se pela rotina clínica que pesquisas em instituições renomadas pela OMS que as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência têm piores condições de saúde sistêmica e bucal. Isso se torna visível quando verificamos que esses pacientes possuem mais dentes perdidos e cariados e também muitos problemas gengivais. Dentre esses pacientes, podemos citar pessoas que estão dentro de aspecto autistas e com síndrome de Down, também com paralisia cerebral, vítimas de acidente vascular cerebral, entre outros. Cada um com sua peculiaridade, mas todos eles exigindo sempre muito respeito, atenção diferenciada e um olhar global em relação ao seu atendimento. Portanto, se você conhece alguém que precisa desse atendimento diferenciado, procure uma clínica odontológica que possa fazer esse tratamento com muito sucesso e respeito. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com muito mais assuntos sobre odontologia. Até mais! Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos. Anotou aí, né? De volta então aqui conosco, Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas. Inclusive, foi indicado, eu agradeço aqui desde já, o nosso Paulo de Tarso. Quem é Paulo de Tarso? Já esteve várias vezes no programa e já foi nomeado por mim mesmo como consultor oficial do programa. Esse também é uma figura, né, Antônio? Que figura! É um professor que fala de muitos assuntos de interesse geral. É um dos homens mais cultos que eu já conheci. Ele tem uma inteligência irritante. Olha, uma cultura bastante irritante. Entende? Eu gosto de ouvi-lo falar. Horas a fio, para mim é um prazer. Não cansa? Não, de jeito nenhum. Antônio, vamos falar então aqui desses casos curiosos que tem na sua carreira, enfim, que eu acho muito legal, de incompatibilidade eletromagnética. Parece um nome difícil e parece coisas do além também, né? Eu gostaria que você contasse algum desses casos.
Já que você mencionou além, eu vou contar algo assim que tem um pouco a ver com... Tem um pezinho lá. Tem um pezinho lá. Alguns anos atrás, ligam para mim e falam, doutor Panicali, eu falei, sim, temos aqui um problema, uma obra, uma construção, e estamos aqui apavorados, os funcionários estão achando que tem algum feitiço acontecendo, porque o guindaste começou a tocar música da notícia e da choque. Eu achei que aquilo teria sido uma brincadeira de mau gosto. Falei, você me deixa o telefone que depois eu retorno com alguma proposta. Alguns minutos depois me liga um amigo e fala, olha, eu indiquei o seu nome porque de fato está acontecendo isso daí. E fiquei bastante interessado sobre a coisa, fizemos uma visita e houve uma demonstração. Tinha uma grua... Do fenômeno. Põe fenômeno nisso. O pessoal achava que a construção estava sendo em cima de um cemitério indígena e que, portanto, tinha os espíritos que estavam lá amaldiçoando a construção. Mas o que acontecia era a grua. A grua, de fato, quando ia descendo aquela caçambinha, quando chegava a 1 metro do chão, saltava uma faísca e você começava a ouvir notícias. Era da CBN, será não? Não era CBN, se eu não me engano, era uma concorrente. É uma concorrente de vocês. Isso é coisa do além mesmo. E a coisa que aconteceu realmente essa construção, por acaso, ficava a uns 600, 700 metros da torre de ondas médias dessa outra estação. À medida que a antena, que o guindaste foi crescendo, ele foi captando cada vez mais energia dessa estação, até o ponto que saía uma voltagem, ficava muitos quilovolts, saltava uma faísca que funcionava com um alto-falante. E alto-falante iônico, sofisticadíssimo. Sim. E você ouvia nitidamente notícia, parará, entendeu? Inclusive tem médicos que usam equipamentos eletrônicos também que sofrem interferência. Na hora que menos poderia. Esse é um outro caso curioso. Nessa época eu trabalhava no CPQD da Telebrás, uma secretária que estava grávida, em estado adiantado de gravidez, ela chega para mim e fala, lembrei de você ontem. Eu falei, por quê? Eu falei, pois eu estive no médico lá no obstetra, ele foi ouvir o coração do bebê, usando um estetoscópio que ele tinha acabado de trazer da Europa. E, em vez de ouvir o coração, estava tocando Casinha Pequenina. Eu falei, bom, vai ser músico então. Acontece que o consultório desse médico ficava a algumas dezenas de metros da torre de FM de alguém aqui, de alguma estação aqui na cidade. E a interferência era tão grande que, em vez de ouvir o coração, o estetoscópio funcionava como um receptor de FM e traduzia, e no momento estava tocando Casinha Pequenina. Olha só. Não sei se o filho acabou sendo músico ou não, mas esse é um fato. Não foi por falta de incentivo, né? Você sabe que o prognóstico era nesse sentido. A Avenida Paulista, por exemplo, se você passar na Avenida Paulista e olhar para cima, o que tem de torres e mais torres de FM, etc., resultado disso, consultórios médicos, tipo, que vão fazer exame de eletromielograma, é um problema. Todos os músculos lá, quando espeta a agulha, dão notícia, toca música, entende? O sinal muscular fica um pouco prejudicado, entende? Será que o Marco Maciarelli está sofrendo algum tipo de interferência? Será isso, Valmir? Eu estou achando que ele é uma vítima seríssima desse tipo de fenômeno. Depois eu vou buscar informações. O que mais que tem de informação? É legal essas histórias porque as pessoas não têm noção aonde pode chegar esse tipo de coisa, né? Isso de fato acontece. Então, são sinais muito intensos, se você estiver na proximidade, pode interferir em computador, pode... Agora, transporta isso para um ambiente meio futurista, tipo indústria 4.0, que nem tão futurista é. Já é real, né? Atual. É real, praticamente, na Europa. Você tem empresas faturando vários milhões de euros por ano com 4, 5 funcionários. Sim. Tudo é automatizado. Sim. De tal maneira que se você não cuidar muito, de uma forma muito séria sobre isso daí, você vai acabar perdendo dinheiro, as coisas não vão funcionar. Hoje conosco, Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas e também poluição eletromagnética. Tem esse trabalho desenvolvido há muitos anos. Vamos fazer a nossa segunda parada, agora 9h54, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra.
Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra por que nós somos apaixonados por sorrisos. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 9h54. Hoje conosco, Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas. Antônio, como é que as pessoas podem se proteger dessas descargas elétricas atmosféricas, que, como você falou, tem uma frequência cada vez maior, não sei se por mudança de clima, enfim. Mas qual que é a melhor forma delas se protegerem? Olha, ainda é o tradicional? Borracha no calçado, esse tipo de coisa, ou não tem? Não, infelizmente não. Eu diria, cuidado 00 fundamental é o seguinte: não se exponha a descargas atmosféricas. Isso daqui acontece, o raio adora incidir sobre o que está, digamos assim, se sobressaindo acima do solo. Isso significa, se você está numa praia ou está em algum lugar plano, não seja você o ponto mais alto que vai ser preferencial para descarga atmosférica. Entendi. De fato acontece, ok? Entendi. Se você não tiver jeito, vamos supor, você está no meio de um planalto, não tem como se esconder, por favor, se abaixe, tá? Pés juntos, tá certo? Não deite de jeito nenhum. Existe uma regrinha que é muito interessante para você saber qual é a probabilidade de você ser atingido por um raio. Se você vê a distância que começa a cair raio, vê um raio cair, conte até 30. 1, 2, 3, nesse ritmo. Se você ouvir o trovão antes de chegar no 30, procure abrigo, porque há uma boa probabilidade que o próximo caia perto de você. O próximo será você. O próximo será você. E aí, se você conseguiu esse abrigo, a segunda parte da regrinha é o seguinte: espere até 30 minutos depois que você ouviu o último raio, porque é muito comum que você tenha um grupo de descargas atmosféricas, parece que é um tempo da nuvem se recarregar, e isso leva até 30 minutos, e isso daí, novamente, ele começa a soltar raios. Então, de início, seria essa regrinha se você está exposto por aí. Ficar dentro de carro fechado, carro metálico, não conversível, obviamente, sim, também é uma excelente proteção. Mas eu gostaria de acrescentar o seguinte: exija, principalmente de construções novas, que o SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, esteja de acordo com a nova norma brasileira, NBR 5419, de 2015. Que o nível de proteção oferido por essa norma é infinitamente maior do que da norma anterior. Isso vai exigir, provavelmente, algumas alterações, mas vale a pena, principalmente porque ela reduz muito esses problemas de interferência, de risco dentro da sua instalação. Eu queria agradecer aqui ao final do programa, então, a presença do Antônio Panicali, professor PhD, especialista em proteção contra descargas elétricas, falando de um assunto que passa muitas vezes desapercebido, mas que tem cada vez mais importância. Obrigado pela presença, viu, Antônio? Gustavo, eu que agradeço muito pela oportunidade. E agradecer mais uma vez Paulo de Tarso, foi nomeado agora recentemente por mim mesmo, consultor oficial do programa. Grande abraço a ele. E agora, já que hoje é sabadão, dia de casamento real. Dia de casamento real, não temos nada com isso, mas temos um sabadão, então anota a dica aí, ó. Se liga, Baixa Terapia, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelado por Antônio Fagundes, Mara Carvalho e grande elenco, essa debochada comédia fica em cartaz na cidade dias 25, 26 e 27 de maio, apresentando a história de 3 casais que se encontram para uma suposta sessão de terapia em grupo. Muito legal! Informações? teatroiguatemicampinas.com.br. Fernando e Sorocaba, Red Eventos, Jaguariúna.
uma das principais duplas sertanejas do Brasil, será a atração da Semana do Cavalo de Jaguariúna, dia 19 de maio, e prometem agitar a moçada com seus grandes sucessos. Informações, redeeventos.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhor em Campinas e região, é muito fácil. Basta pintar no portal, que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, quando recebemos Antônio Panicali, professor PhD, e falamos sobre proteção contra descargas elétricas, um assunto muito legal. Mas antes de encerrarmos, claro, não o faríamos sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana. Eu começo com ele, Liso Antunes, parabéns lá do Corsini, grande abraço para você, beijo também para Fernanda Quércia, Rafael Bataglin fez aniversário, parabéns, Tuane Zanella, beijo para você, Guilherme Coelho, Mariana Bútulo, Vladimir Botelho, grande abraço a todos, Luiz Tonon, Tuti Esteves, Graça Albaran Santos, lá de Jaguariúna, um grande abraço também, e José Carlos Cavalcante, que são alguns dos aniversariantes desta semana. E não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2h15 da tarde, também amanhã, domingão, 8 horas da manhã, portanto, em dose dupla, teremos o quê? A edição 1068 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record TV. Estão todos convidados a curtir o Cine Gourmet, um evento gastronômico que aconteceu na segunda mostra de cinema italiano da cidade. Foi muito legal lá na Praça Carlos Gomes. Nessas duas edições vocês podem curtir tudo que rolou. Agradecimentos, claro, aos nossos parceiros Luiz Fernando Savian, Camila Dutra, Bruno Costa, Gilson Gomes de Oliveira e Giovanni Madalone, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho, tanto na TV quanto também aqui no rádio. Obrigado a todos. Lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook, procura lá, programa Circuito CBN, aí você tem todas as edições disponíveis, vale a sua visita. Agradecimento, claro, ao Valmir Bortoleto, nos trabalhos técnicos, esteve conosco à mesa. Na sequência, temos o CBN Cultura, ao vivo. Não saiam daí, daqui a pouco a programação continua, mas sabadão, 9h30 da manhã, no próximo, estarei aqui ao vivo com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá, tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.